Queridos irmãos e irmãs, a gente, nesse pequeno, breve trecho do Evangelho segundo São João, parte final dessa longa conversa que Cristo teve com Nicodemos durante a noite, termina dessa maneira, falando sobre o testemunho que o Filho dá do Pai. É um tema recorrente no Evangelho segundo São João. Ele tem aquela afirmação logo no primeiro capítulo, quando diz: ninguém jamais viu a Deus. Uma afirmação que encerra uma profunda crítica às religiões, assim como a gente encontra no discurso de São Paulo, no Areópago de Atenas, quando ele encontra aquela quantidade de altares para todos os deuses, e também um altar vazio para um Deus desconhecido, dizendo: se a gente esqueceu algum, considere esse o seu altar. E São Paulo, nesse discurso, elogia a religiosidade dos atenienses, dos pagãos em geral, a busca deles por Deus. Mas depois de fazer isso, também ele faz uma crítica demolidora àquela religião antiga, como dizendo, e ali também São Paulo se alia aos filósofos do seu tempo: vocês têm inteligência, vocês sabem que Deus não se parece em nada com essas estátuas que vocês constroem. Ele não tem nada a ver com isso. E aqui, como João diz, aquele que vem do alto está acima de todos. Então, não pensem que vocês podem encerrar Deus numa realidade da terra, porque Ele é transcendente, Ele está acima de tudo. Ele não se submete ao nosso julgamento, às nossas medidas. Toda a religiosidade do ser humano, e a gente sabe que nunca foi encontrado nenhum grupo humano na Terra que não tivesse alguma forma de religião, alguma forma de crença religiosa. Ela tem sempre essa marca da ambiguidade. Por um lado, ela atesta a necessidade que todo ser humano tem de se encontrar com Deus, essa intuição profunda que existe de Deus no coração do ser humano. E por outro lado, essa redução que se faz de Deus às nossas medidas. Então, por isso João diz lá no prólogo do seu Evangelho: ninguém jamais viu a Deus. É o Filho que está voltado para o seio do Pai. Ele é que pode revelar o Pai para nós. João toma essa imagem tão conhecida nos banquetes. As pessoas comiam não sentadas, mas reclinadas, naqueles divãs. E quando você ficava perto de uma pessoa, quando era o filho predileto, quando era o filho primogênito, ele ficava reclinado junto com o pai. E quando falava com o seu pai, ou um amigo falava com o seu amigo, voltava a cabeça para ele, encostava a sua cabeça no peito do seu amigo, do seu pai, da sua amada. É justamente esse o filho que se volta para o seio do pai, porque ali, quando você está com a cabeça pertinho do peito do outro, você pode escutar
palavras que ninguém mais é capaz de ouvir naquele banquete. É interessante que o próprio João vai fazer essa experiência na última ceia. Diz o texto de João que o discípulo amado, que é ele mesmo, se volta e recosta sua cabeça no peito do mestre e pergunta para o mestre: mestre, quem é que vai te trair? Você está dizendo que um de nós 12 vamos te trair, quem é esse? Então, ele é aquele que tem o amor, que goza do amor, da intimidade do Pai. Só Ele é capaz de nos dizer quem é o Pai, quem é esse Deus. E se o testemunho dele não é aceito, então o ser humano fica perdido com essa imagem distorcida, reduzida de Deus, que leva a tantos problemas, que não se resolvem por si mesmo, porque o ser humano não é capaz de se salvar a si mesmo. E é nessa luz que a gente entende essas últimas palavras. Aquele que acredita no Filho possui a vida eterna, porque se abriu a vida que o Filho veio nos dar, se abre ela pela fé. Mas aquele que não crê, que rejeita o Filho, não verá a vida, pois a ira de Deus permanece sobre ele. Aqui não se trata como de um castigo, mas se trata simplesmente da condição humana de sempre, o homem perdido, sem saber quem é Deus, sem saber como recorrer a Ele, sem saber se o Deus a quem ele se dirige é o Deus verdadeiro ou é um ídolo falso. Essa é a distância infinita de Deus que é expressa muitas vezes na Bíblia por essa expressão que nos choca um pouco, a ira de Deus. E é claro que também isso é uma acomodação à linguagem humana, porque Deus não tem descontroles emocionais, né? O que significa a ira de Deus? Essa infinita distância que existe entre o Criador e a criatura e entre a infinita bondade de Deus e o ser humano pecador. Então, quem faz essa ponte? Só o Filho, que o Pai nos manda para nos revelar quem é o Pai. Se a gente não toma essa ponte, a gente fica do outro lado do abismo, nos perguntando quem é Deus, nos sentindo infinitamente distantes dele. Vamos pedir ao Senhor a graça dessa fé, a gente escutar o que o Filho tem a nos revelar sobre o Pai e acolher na fé o testemunho que o Filho de Deus nos dá.